Torcida rubro-negra. Minha gente, estamos aí, né? Voltamos aí após a live do último jogo. Muitas dúvidas ainda, né? E aí uma das maiores, eu acho que se não a imensa dúvida que nós temos, que é com nós mesmos, né? Tanto é que eu falei com o João para a gente, né, traduzir isso como uma enquete depois. Mas não deixe de acionar o sininho das notificações, né? Dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos e lives com todos os seus amigos, tá certo? Solta a vinheta, vixe! É isso aí, gente amiga. Nosso vídeo começamos hoje tratando com a maior de todas as dúvidas, que é: será que o Sport ainda tem chance de permanecer na primeira divisão? Você ainda acredita? Você ainda entende que após algumas contratações e possíveis mais contratações a gente vai precisar ainda? Será que a gente pode pensar em que a gente vai se manter na primeira divisão? É uma pergunta difícil. É uma pergunta que vai diretamente a todos os torcedores do Sport, né? O que pensar? O que achar, né? A gente viu aí contra o Botafogo, né? A gente pode falar que houveram alguns lampejos, vamos dizer assim, um envolvimento maior de jogadores, né? Quem chegou quis mostrar serviço, né? O Derek, né? O Ramon. Então, assim, eu acho que, né, todos os jogadores que entraram, eles tentaram de alguma maneira, né, ajudar o Sport a vencer o jogo, tá? Eu acho que a gente teve uma melhora, sim, uma melhora razoável para o que a gente imagina que seja o ideal, né? Então, a gente viu que o Sport, a torcida apoiou, quase 12 mil pagantes, né, para esse jogo. Choveu bastante no início da partida, né? O jogo, eu achei que o jogo foi bastante corrido, a drenagem do campo funcionou muito bem, diga-se de passagem, né? Daniel Paulista fez realmente as mudanças que a gente esperava dele. O esquema de jogo, tanto do Sport quanto do Botafogo, foram similares, né? Foi o 4-2-3-1. E aí, eu acho que uma deficiência que a gente teve nesse jogo foi Lucas Lima não teve bom desempenho, né? Nosso goleiro Gabriel, ele não é seguro na saída de bola, tanto é que ele opta por se manter mais próximo ao gol, né? A linha de gol, as barras, e fez poucas defesas, né? Acho que logo no começo do primeiro tempo, no segundo tempo também fez. O Botafogo ele ia esporadicamente, né? E mais com perigo, né, pra gente. E o que a gente pode dizer é o seguinte, que a gente teve um bom volume de jogo, tá? A gente, em relação ao jogo contra o Juventude, a gente foi bem melhor. Acho que a gente foi, sei lá, velho, injustiçado nesse lance de Cuiabano no final, um chute vai que dá certo e infelizmente deu certo, né? Eu acho que o pessoal que estava transmitindo o jogo, eu assisti pela Globo, né? Pela Rede Globo. E aí, assim, eu sou meio suspeito de falar. Eu não gosto dos comentários de Roger. Não gosto, eu acho que ele
não tem preparo como comentarista, né? Um comentarista que ele se atém ao lógico, e se a gente quisesse ouvir o lógico, a gente ligava o rádio, né? Ele não traz emoção para o jogo, traz alguns, eu acho chato quando eles ficam trazendo dados a respeito da família, filho de não sei quem, né? Aí depois arremete a uma história longa e fadigante de situações que jogador A ou B, às vezes o clube, porque assim, inclusive ele foi muito infeliz quando ele disse assim, não, ia ser um grande golpe pro Botafogo empatar com o Sport aqui hoje, né? Aí na sequência passou aquela imagem da senhora chorando no jogo. Aí eu acho que bateu um pouco assim de arrependimento do que ele disse. Não, mas o Sport é valente, e quis amenizar, entendeu? Mas assim, eu acho que quando ele falou a respeito de que ia ser um golpe duro pro Botafogo, esse é o Roger, né? Porque assim, Júnior é um cara que eu respeito a história dele no Flamengo, na seleção brasileira. Realmente ele é um grande futebolista né? Foi um grande futebolista no tempo dele, no cenário nacional e internacional também. Mas eu acho que ele é um comentarista que hoje ele está mais ancorado numa situação confortável, né? Foi um jogo difícil, né? Ele pontuou algumas coisas, mas ele não é aquele cara que se arrisca, né? Ele prefere estar numa zona de conforto, né? Caio, ele tenta explorar as possibilidades, né? Dentro dos comentários dele, né? O cara que ele sabe, pode acontecer isso, fazendo dessa maneira o time pode reagir e criar algumas situações. Então eu acho que Caio é o cara que tem um perfil assim realmente de comentarista, tá? Ele faz uma analogia que realmente você entende como uma ação exequível, né? Como uma ação onde, se o treinador que está em campo conseguisse enxergar da maneira que ele está vendo, realmente ele teria uma mudança circunstancial e substancial, na verdade. E os narradores, os narradores da Globo, né, eles enrolam demais. Quando o jogo tá meio moroso, ele não consegue, né, trazer emoção pro jogo. E sem falar que, aqueles comerciais, você tá assistindo o jogo, aí o cara divide a tela, né, e só sai o som do comercial. Meu irmão, pelo amor de Deus, passa bem muito comercial quando tiver no intervalo de jogo. Então assim, eu fiz essa análise dos comentaristas. Eu acho que muita gente depois pode até colocar nos comentários aí se tem a mesma opinião ou que não, né? A gente precisa também entender que há uma outra forma de enxergar esse pessoal. E assim, voltando para o jogo, né? O jogo do Sport, ele teve sim um pouco de emoção, né? Ele teve aquele chute de Derek lá, que o goleiro John, goleiraço, goleiro muito bom, fez uma grande defesa, tá? O Sport assustou em algumas bolas cruzadas, né? Inclusive nos comentários o pessoal falava muito que tava com medo. O Sport tem uma bola aérea muito boa, mas eu acho que tudo que o Sport vem fazendo agora, ele precisa amadurecer muito. Todas as jogadas que o Sport tá fazendo hoje, batida de falta, né, escanteio, então assim, eu enxergo que precisa amadurecer muito ainda. O Colo Ramírez, né, o Ignacio Ramírez, ele tentou em alguns momentos até eu achei que foi eficiente o trabalho que ele fez, flutuando ali próximo à grande área e às vezes até dentro da grande área,
quando o Botafogo tentava fazer aquela saída, né, que todos os times agora aderiram a essa saída, né? A bola não é rifada, o goleiro tem a saída através dos volantes e laterais, né, até com o zagueiro também ali. E aí o Ignacio tava flutuando ali, né? Às vezes Karius tentava dar um suporte ali, né? O time ele funcionou muito nesse sentido de ir pro abafa, mas continuava ainda com receio em relação ao sistema defensivo, né? Os caras correram bastante, se esforçaram bastante. Eu acho que isso que o Sport demonstrou um crescimento, mas assim, iniciar um processo de maturação, de jogadas mais agudas, de jogadas ensaiadas, né? A velocidade do Sport ainda peca um pouco, ele ainda não consegue dar uma velocidade, fazer uma transição rápida, né? Fazer um contra-ataque fatal, um contra-ataque mais efetivo, tá? Então eu enxerguei o jogo com boas possibilidades, mas o grande problema disso é que a gente não tem tempo para maturar essas coisas, né? A gente não tem tempo para amadurecer, para conseguir que ao atingir o nível adequado, né? Até mesmo porque a gente já está realmente quase na metade do campeonato. Os resultados, né, eles são importantíssimos para que a gente possa ter alguma reação, buscar alguma reação. E a gente, no final da história, a gente fica dando voltas, né? A gente fica dando voltas e meio que de mãos atadas. Se esse processo fosse no início do ano, Campeonato Pernambucano, né? Fase de grupos da Copa do Nordeste, aí era outra história. Mas agora eu acho que está meio tardio, né? Ele chegou meio tarde pra gente. Mas é isso aí. Eu ainda acredito, tá? Eu não posso fazer essa pergunta para vocês sem colocar minha opinião também. Eu ainda acredito. Eu acho que é muito difícil mesmo, mas eu ainda acredito, né? E eu espero que vocês também acreditem. Mas assim, eu acho que a gente deve acreditar de uma maneira controlada e comedida, né? A gente precisa entender que o futebol do esporte hoje ele é um futebol limitado, e ele é um futebol que ele está colhendo o que foi plantado no início do ano, tá? E a gente, como torcedor, a gente não pode perder as esperanças, mas a gente vem, né, bem abalado assim, a confiança, o crédito do time em relação à torcida. A torcida não está totalmente insatisfeita, né? A cobertura dos jogos do esporte, eu acho que os caras que fazem essa cobertura aí, eles estão extremamente sem poder agregar muita coisa, tá? Mas assim, vamos torcendo, vamos esperar que amanhã contra o Vitória no Barradão a gente possa conquistar a nossa primeira vitória, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!